E aí, pensa só, quantas vezes por dia a gente olha para o celular para ver onde estamos? Para achar um caminho, pedir comida, ver a previsão do tempo? A gente sempre confia naquele pontinho azul no mapa. Mas de onde será que ele vem exatamente? A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é GPS, né? A palavra praticamente virou sinônimo de localização. Só que a história não é bem assim. Na verdade, o GPS é só uma parte de um quebra-cabeça bem, mas bem maior. Pois é, essa tecnologia que está aí no nosso bolso, conectando a gente com o mundo, faz parte de um sistema global, um sistema muito mais complexo e, olha, fascinante. Tem vários jogadores nessa história. Então, que tal a gente conhecer essa família completa? Beleza, então vamos lá. O nome técnico, o nome certo para toda essa tecnologia é GNS. Eu sei, parece só mais uma sopa de letrinhas, mas acredite, entender o que essa sigla significa muda totalmente o jeito como a gente enxerga a localização. Então, GNSS quer dizer Sistema Global de Navegação por Satélite. Pensa assim, é como se fosse o sobrenome da família toda, sabe? É o termo geral que engloba todos os sistemas de satélite que nos dizem onde estamos. O GPS é só um dos filhos dessa família. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Pensa no GNSS como um time de futebol. O GPS, por mais famoso que seja, é só um dos jogadores em campo. E, como em todo timaço, cada jogador ali é essencial para o resultado final. E olha só que interessante essa lista com os principais sistemas. A gente tem o GPS, que é dos Estados Unidos, o GLONASS da Rússia, o Galileu, que é da União Europeia, e o Beidou da China. Cada uma dessas potências quis ter o seu próprio sistema, né? Para ter mais autonomia, mais segurança. E o resultado disso? Juntos, eles criaram uma rede global super robusta que garante que a gente tenha sinal em praticamente qualquer cantinho do planeta. Tá, mas como é que esses satélites, voando a mais de 20 mil quilômetros de altura, conseguem dizer com precisão onde um celular está aqui na Terra? Parece mágica, né? Mas a ciência por trás disso é simplesmente genial. A resposta para essa pergunta está em uma única palavra: tempo. É isso mesmo, tudo se resume a medir o tempo. Cada satélite lá no espaço fica mandando um sinal que diz, olha, a hora exata agora é essa. E o nosso aparelho, aqui embaixo, mede quanto tempo esse sinal levou para chegar até ele. E aí vem o número mágico: 4. Por que 4 satélites? Bom, com 3 satélites, o receptor já consegue ter uma ideia da posição em 3D, latitude, longitude e altitude. Mas tem um problema. O relógio do nosso celular não é nem de perto tão preciso quanto os relógios atômicos que ficam lá nos satélites. E é aí que entra o quarto satélite. Ele serve justamente para corrigir essa pequena diferença de tempo e, com isso, cravar a nossa localização com precisão. Então, para resumir a ópera, os satélites lá em cima estão constantemente gritando a hora. O nosso receptor aqui na Terra ouve esses sinais, mede o atraso de cada um para calcular a distância e, quando ele junta as informações de pelo menos 4 satélites, voilá, ele descobre o ponto exato onde estamos. É simples na ideia, mas extremamente poderoso. Mas olha, essa localização que a gente usa no dia a dia com alguns metros de erro é só a pontinha do iceberg. A verdadeira revolução, o que é de cair o queixo mesmo, é a capacidade do GNSS de chegar a uma precisão inacreditável. É que existe uma diferença brutal entre o posicionamento padrão do nosso celular e o posicionamento de alta precisão. A gente está falando de sair de uma margem de erro do tamanho de uma sala para uma precisão na espessura de um fio de cabelo. É o outro nível. E como se chega a essa precisão absurda? Bom, com umas técnicas bem avançadas. Por exemplo, eles usam vários sinais para cancelar as distorções que a nossa atmosfera causa. Tem também umas técnicas com nomes complicados, tipo RTK, que usa uma estação de referência aqui na Terra para corrigir os dados em tempo real. E tem o PPP, que usa uns cálculos matemáticos super complexos. É quase bruxaria, mas é pura ciência. Tá legal, mas e daí? Por que essa precisão de milímetros importa tanto? Bom, é que ela está quietinha, redesenhando o nosso mundo. Tá tornando real um monte de coisa que até ontem a gente só via em filme de ficção científica. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. A gente não está falando de achar padaria mais próxima. Estamos falando de revolucionar indústrias inteiras, da agricultura à aviação, passando por monitorar prédios e pontes. O impacto é simplesmente gigantesco. Pensa nisso. Um trator, sozinho, no meio do campo, plantando cada semente no lugar exato, com um erro menor que a largura de uma moeda.
Isso não é futuro, isso já está acontecendo na agricultura de precisão. O resultado? Uma economia absurda de recursos e uma produção muito maior. E na aviação? Na aviação, essa precisão é questão de vida ou morte. É o GNSS que guia os aviões em rotas super otimizadas, economizando combustível e que permite pousos e decolagens totalmente seguros, mesmo que o piloto não esteja enxergando nada lá fora. A segurança de todo mundo depende disso. E a segurança das nossas cidades? Pensa nas grandes pontes, barragens, nos prédios gigantes. O GNSS monitora essas estruturas 24 horas por dia. Se uma ponte se mover um mísero milímetro, o sistema detecta. Isso pode ser um alerta de um problema grave, permitindo que a gente haja antes que uma tragédia aconteça. Isso salva vidas. Então, da próxima vez que aquele pontinho azul aparecer na tela, vale a pena lembrar de toda essa orquestra global de satélites e da ciência incrível que faz tudo isso funcionar. E fica a pergunta, né? Agora que a gente consegue localizar qualquer coisa na Terra com a precisão de 1 milímetro, o que a gente vai construir? O que vem por aí? O futuro com certeza está sendo construído em cima dessa precisão.